A primeira lição deste trimestre esboça o pano de fundo para o estudo de toda a Epístola aos Efésios e se concentra em vários temas importantes. Vamos relembrar o título geral da lição, procurando entender como seguir a Jesus em tempos difíceis. A lição desta semana oferece conhecimento sobre 3 assuntos principais. O primeiro, o autor da Epístola aos Efésios. Segundo, o povo de Éfeso, os destinatários da Epístola. Terceiro, o tema principal da mensagem de Paulo à igreja em Éfeso. Olá, como você está? Preparado para mais uma etapa? Para mais um grande desafio? Deixa eu começar dizendo uma coisa. A minha voz não é igual à do pastor Rubem Nascimento, a quem eu devo minha gratidão, porque ele emprestou a sua voz para esse trimestre fazer a introdução da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado, pastor Davi. E olha, rapaz, maneira aí que minha voz hoje está muito comprometida com a gripe. E vocês aí, ouvintes, me perdoem, mas nós vamos melhorar daqui para mais uns dias, a gente está melhor na gravação. Olha, nós vamos iniciar a nossa série. Nós já oramos na introdução, eu quero agora apenas reforçar você de que é importante que antes do estudo da Bíblia, você ore, antes de estudar a sua lição da Escola Sabatina, você ore e tire um tempo para refletir naquilo que está lendo. É a primeira lição da nova série sobre o livro de Efésios e o tema Paulo e os Efésios. Quero lembrá-los do seguinte, nós temos um compromisso em não estudar a lição com vocês. Nosso propósito aqui é revisar a lição e apontar pontos importantes a serem considerados, como esse aqui. Por exemplo, em algumas lições eu vou colocar um slide para ilustrar a história que está sendo contada no sábado. Eu achei interessante porque na lição de sábado desta semana, da primeira lição do dia 24 de junho, é contada a história de Abraham Lincoln. E ele, no seu discurso de Gettysburg, ele faz uma declaração extraordinária. Claro que no contexto histórico voltado para a guerra civil, mas no nosso contexto escatológico, a fala dele é interessante. Então dê uma olhada na história e aproveite esse slide que eu coloquei aí para que você fortaleça essa ilustração inicial do tema, ok? Vamos agora para o nosso verso de memorizar. E está na tela para ajudar você a não esquecer. Eu botei esse soldado aí porque, pelo menos, sob a ameaça de uma espada, você consegue decorar, né? Eu não decorei, não. Eu corri do soldado. Vamos nós. O texto é de Efésios 1, 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. O que é que você pode destacar nesse verso? Bom, você pode destacar o ponto que você entender ser interessante. Eu destaquei que foi apresentado um propósito de Deus na pessoa de Cristo. E esse propósito ele se confunde com a própria narrativa do livro de Efésios, que é convergir todas as coisas para Cristo, tanto as coisas no céu como as da terra. Então, chame atenção para isso, porque o livro de Efésios nada mais é do que a centralidade do tema em Cristo, ok? Papel e caneta na mão aí, vamos anotar o nosso esboço, hein? O esboço está muito especial esse trimestre e ele é assim, direto ao ponto. Tá com o carimbo do direto ao ponto? Então não tem muita conversa. Vamos nós? Primeiro item que você deve considerar é que nós temos 3 tópicos a apresentar nessa semana. Seguir por esses tópicos, mas não esqueça de um textinho que eu coloquei lá embaixo, uma frase, dê uma olhada aí na tela, aí embaixo. Efésios é uma carta universal para uma carência pessoal, a de Cristo. Tenha isso como um pensamento que permeie toda a lição do trimestre. Pense sobre isso. O Efésios é uma carta universal para uma carência pessoal, a de Cristo.
E é com esse propósito que o autor Paulo escreve essa carta, e você vai então revisar a lição da Escola Sabatina apresentando o autor, o público e a carta. Isso é suficiente, porque a sua classe, a sua unidade, seus alunos já estudaram em casa a lição. Sobre o autor, o que temos a dizer? Olha só, Paulo era um visitador, um plantador de igrejas e explore o que está lá na lição de domingo. Ele era conhecido. Olha só, conheço Jesus, disse Satanás. Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Já pensou na possibilidade de você não ser reconhecido como cristão? Paulo, por onde ele passava, ele era reconhecido pelo seu trabalho de plantio de igrejas, como visitador e assistenciador daqueles que ele trazia o conhecimento da verdade. Paulo era conhecido. Isso é um ponto importante que você pode explorar na lição. Quando se fala do público, aí você estuda a lição de segunda e quarta. Ok? Trate do assunto do impacto de Ana, que era a deusa dos Efésios, e como a chegada de Paulo transtornou a cidade. Lembra aquele grande movimento que foi promovido? Isso está em Atos 19, anote aí para você dar uma revisada, Atos 19. E também explore como a igreja era descrita naquele contexto. Então você faz duas abordagens, uma falando da cidade de Efésios, a comunidade de Efésios, o público de Efésios, e como a igreja é descrita nesse contexto. E Paulo usa 4 metáforas para isso. E nós vamos estudar essas metáforas no transcurso do trimestre. É um corpo, entenda corpo aqui como projeção de Cristo. Imagine uma sombra. Esse é o termo original que está no grego. É como se estivesse projetando uma sombra real de Cristo. Então essa é a imagem da igreja. A segunda metáfora, edifício. No contexto de um templo vivo, ele cresce, ele não é estático, portanto está falando de um edifício em movimento. Terceira metáfora, é uma noiva, e há uma declaração em Efésios 5, da qual Jesus diz que ama e se entrega por ela. E a última descrição metafórica para a igreja no livro de Efésios é o exército, e nós vamos estudar isso daqui a algumas semanas, o exército lá em Efésios capítulo 6. E finalmente, você fala da carta. Você começou falando do autor, falou do público e agora fala da carta. E a carta pode ser dividida em 2 unidades de capítulos. Capítulos 1 a 3, que enfoca o tema da unidade cristã, e os capítulos 4 a 6, que enfoca o trabalho cristão. Ok? Essa, portanto, é a proposta do esboço para a lição dessa semana. Eu vou sugerir fazer um apelo diferente no final da lição de hoje, um apelo contemporâneo, e que tem a ver com aquela história contada na lição de domingo. Então vou terminar fazendo um apelo contemporâneo e fazendo uma proposta, baseado na narrativa da história contada na lição de domingo. Lembram? Quando a população, cerca de 250 mil habitantes, entre eles, alguns trouxeram livros para serem queimados. E o montante desses livros, em números de hoje, perfazem mais de 2 milhões de reais. Você estaria disposto a fazer esse investimento e trocar de livros? Você estaria disposto a jogar sua biblioteca no fogo, mesmo que isso significasse 2 milhões e 750 mil de prejuízo? Se o conteúdo fosse só de ilusão, você estaria disposto a colocar no fogo? Você trocaria a história de fé por ficção? Relatos reais de esperança por contos de fadas? Você confrontaria a atual idolatria e distanciamento de Deus como sendo um porta-voz de uma mensagem transformadora? Você estaria disposto a ser um Paulo do tempo bíblico para confrontar as heresias desse mundo? Ou você seria aquele que nem o inimigo reconhece? Conheço Cristo e sei quem você é, Paulo. E vós, quem sois? Eu espero que o estudo do livro de Efésios nesse trimestre leve-nos a pensar sobre o valor da verdadeira palavra, não da falsa ilusão, mas o valor da verdadeira palavra de Deus, e não trocar fé por ficção.
Não ficar trocando conto de fadas, não ficar trocando a nossa esperança por conto de fadas. E ser Paulo, um Paulo, que confronte os erros e as heresias desse mundo, levando uma mensagem transformadora, como Paulo levou para a cidade de Efésios. Eu quero ser conhecido por isso. Paulo assim o foi. Nós nos encontraremos na próxima semana. Até lá, que Deus te abençoe.